O período da patrística ele foi marcado por algumas controvérsias que foram surgindo no seio da igreja. Começou a haver, após a morte dos apóstolos, algumas controvérsias acerca da pessoa de Cristo. Quem seria Cristo? Ele era 100% homem, 100% Deus. Ele era homem ou ele era Deus? E começa a surgir uma série de controvérsias acerca de quem seria a pessoa de Cristo, quem seria Jesus. Aí você tem aí alguns grupos, por exemplo, Nestor acreditava que Jesus tinha uma dupla natureza, porém separada. Vem Eutico, Apolinário, você tem os ebionitas, né, que acreditavam na comunidade dos pobres. Enfim, você tem aí um amplo grupo, não vou deter muito nesses grupos, porque senão eu teria que explicar o que cada um desses grupos criam, qual que era a base do fundamento de cada grupo. Porém, o mais marcante, mais significante, foi o arianismo, fundado pelo bispo Ário. Esse grupo perdurou por um bom tempo, tanto que no ano de 325, né, você tem lá o Concílio de Nicéia, que é um concílio que foi levantado pelo imperador Constantino, juntamente com alguns bispos, para tentar conciliar esse pensamento sobre a humanidade e a divindade de Cristo. E o arianismo, de certa forma, ele deu trabalho, porque meio século depois que Ário veio, começou a divulgar as primeiras ideias, dizendo que Cristo não era totalmente divino, que Cristo era meramente humano, que ele poderia ter se tornado divino, Ário, ele consegue ganhar a popularidade por meio de alguns impactos políticos, ao ponto de um amigo de Ário, após Ário ser excomungado e expulso, um dos amigos de Ário, que era amigo da irmã do imperador, consegue trazer o pensamento do ariano para próximo deles novamente. Então tem outro embate cristológico acerca desse tema, sobre as duas naturezas de Cristo. Certo. Nesse embate aí que teve, né, com Ário, né, o principal nome é Atanásio, que Agostinho vem mais na frente, né? Ou não? Sim. Atanásio, né? Atanásio. Então, ali nós temos duas figuras muito conhecidas no cristianismo. Primeiro, Eusébio de Cesareia, escreveu a História Eclesiástica. E Atanásio. Atanásio, ele também vai trabalhar com esse tema. Ele divulga o credo, ele organiza o pensamento em forma de credo, falando sobre a pericorese, que seria a forma de como a Trindade ela se correlaciona, como a Trindade é organizada, visto que nós temos dois pensamentos acerca da Trindade. Primeiro, o plano da Trindade sobre a salvação, como é que há um relacionamento entre cada um dos componentes, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo o único Deus, e o plano salvífico, a gente chama isso de economia divina. E nós temos a Trindade imanente, que é o relacionamento intratrinitário. No relacionamento intratrinitário, nós acreditamos que não existe hierarquia entre a Trindade. Agora, no ponto de vista da salvação, do resgate, da redenção da humanidade, sim, nós temos Jesus obediente ao Pai, Jesus o servo sofredor, o Verbo de Deus encarnado, a imagem invisível do Deus invisível e entre outras. Maravilha. Falando sobre a Trindade, né, normalmente a gente depara com argumentos, por exemplo, né, argumentos até às vezes num bom sentido, outros não. Há argumentos bem tendenciosos em relação à Trindade, argumentando, por exemplo, que a Trindade ela não é um conceito bíblico ali explícito, claro, diretamente, mas sim um conjunto, né? Quem pegou, por exemplo, organizou, sistematizou, por exemplo, a doutrina da Trindade, foi nesses meados, né? Foi nesses anos. Foi com Agostinho já? Com Atanásio, não é isso? Fala um pouquinho sobre a Trindade e a gente dá mais um passo aí para a era de... Então, Atanásio ele vai organizar o credo falando sobre a Trindade. Ele vai colocar a correlação de igualdade entre as três pessoas da Trindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agostinho, ele
Agostinho não, desculpe, Atanásio, ele vai corrigir o pensamento de Tertuliano, uma vez que Tertuliano, ele coloca o pai superior ao filho. Isso é outro debate que surgiu acerca de quem seria Jesus, se ele era inferior ou superior ao pai. Aí tem alguns conceitos teológicos, por exemplo, subordinacionismo, tem o conceito do subordinacionismo funcional e do subordinacionismo ontológico, do eterno subordinacionismo, ou seja, Jesus eternamente subordinado ao Pai. Então, Atanásio ele vai colocar uma relação de coigualdade entre as três pessoas da Trindade. Maravilha. Pessoal, o pessoal que está ao vivo com a gente está falando aqui que o som do microfone está muito baixo, irmãos. Tá bom? Tá baixo aí? Beleza? Então tá bom, então. Andando aqui um pouco mais, vamos para Agostinho, então, né? Agostinho teve um debate ferrenho ali com Pelágio, não é isso? E o que foi a discussão em pauta na época de Agostinho ali e tal? Eu acho que é bom, interessante a gente falar sobre isso, porque a gente lá vai construindo aqui, gente, desenhando um caminho para a gente chegar onde a gente quer chegar. Né? Mas por exemplo, Agostinho teve um embate ferrenho com Pelágio. A discussão, né, resumidamente, ele foi... A discussão de Agostinho com Pelágio, ela se deu por meio da seguinte questão. Pelágio acreditava que o homem ele tinha capacidade de chegar a Deus por meio da sua própria natureza. E Agostinho vai dizer que não, que o homem depende da graça de Deus para se aproximar de Deus, já que o homem tinha perdido seu livre-arbítrio com a queda. Por causa do pecado original, o homem perdeu seu livre-arbítrio e o homem não poderia chegar a Deus por conta própria. Então, Pelágio ele vai se opor a Agostinho, dizendo que a natureza humana não foi impactada, que ela não foi afetada pelo pecado de Adão e que, consequentemente, o homem conseguiria, sim, ter um relacionamento com Deus pelos seus próprios méritos. Entendi. No caso, Pelágio, mais dentro do campo ali da filosofia, por ali... Pelágio, ele tem 10 pontos principais, né? Em outra ocasião a gente pode vir falar um pouco melhor sobre esse debate de Agostinho com Pelágio, sobre o que é pelagianismo, o que é semi-pelagianismo. As pessoas acusam os arminianos clássicos, os armínios wesleyanos, de serem semi-pelagianos. E muitas vezes de serem pelagianos. Eu não sei se a maioria das pessoas que fazem isso fazem por inferência, às vezes por desconhecer, e eles fazem uma associação que não é totalmente devida a nós, por exemplo, assembleanos, Sim. que seguimos o pensamento armínio-wesleyano. A gente não é arminiano clássico, porém nós cremos em algumas coisas que o arminianismo trouxe de bom para o cristianismo, Entendi. que é a oposição ao pensamento, né, soteriológico de Calvino. Maravilha. Irmão Silvano, a verdade é que nos primeiros séculos da igreja, ser cristão era sinônimo de sofrimento. Tendo em vista que os nossos irmãos cristãos, dentro da era, por exemplo, da Idade Média, não é isso? Eles enfrentaram por parte de Roma uma implacável perseguição, né? Conta-se a história, por exemplo, de cristãos, irmãos nossos, né, ser amarrado em peles de animais, jogado em arenas e devorados por touros, leões, amarrados em poste, ateava fogo para iluminar as estradas romanas. Se eu não me falha a memória, um dos pais da igreja, Tertuliano, chegou a dizer que faltou madeira naquele tempo para crucificar tanto cristãos, né? E eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre essa perseguição aí, a gente vai logo já caminhando ali para o período da decadência também da igreja e depois já partimos para a pré-reforma e a reforma ali. Certo. Então, a igreja ela sempre enfrentou oposição. Desde o final dos anos 90, quando João, como último apóstolo,
exilado na ilha de Patmos, João já havia sido exilado justamente por quê? Por causa de professar sua fé em Cristo. E Roma, ela tinha uma forte tradição em elevar o imperador ao status de Deus. Eles faziam um ato chamado de apoteose. Todas as vezes que o imperador voltava da guerra, que ele retornava da guerra, que ele ganhava a guerra, eles colocavam o imperador num patamar de Deus. Só que a história do Império Romano, ela é um pouco controversa em si, porque houve algumas traições, alguns assassinatos, houve algumas perseguições entre os próprios imperadores. A disputa pelo poder era muito acirrada. E no caso do cristianismo, como ele tinha o poder de influenciar as massas, influenciar as pessoas, Roma tinha dificuldade em aceitar, até porque já tinha as religiões que eram instituídas no Império Romano. E o Império Romano, então, ele começa a perseguir os cristãos. Ele não tinha afinidade com os cristãos, até que Constantino declara o cristianismo como religião oficial do Império, né, para colocar disputa. Eu não sei se foi totalmente uma jogada de marketing, tem os trâmites históricos aí, que ele conta que teve uma visão, que pelo sinal da cruz ele venceria, né? In signus hoc vince, ou seja, por esse símbolo vencerás. Ele conta que ele teve essa visão em um determinado contexto de batalha e adotou o cristianismo e instituiu ele como a religião oficial do Império Romano. A partir daí, há uma simpatia maior, uma aceitação maior do cristianismo em relação a essa perseguição que até então vinha ocorrendo contra os cristãos.